Vamos lá, agora eu vou falar com vocês, eu que vou dar a palestra final aqui. Vou falar um pouquinho da minha experiência na parte de operação e manutenção, eh, de grandes usinas, de usinas de qualquer porte, na verdade. Contar um pouco da minha experiência para vocês, para poder contribuir para a gente encerrar o nosso dia de forma bem legal. Depois a gente vai ter um debate com todo mundo. Pessoal, meu nome é Carlos Café, eu sou engenheiro mecatrônico, sou de Belo Horizonte, trabalho com energia solar desde 95. E tenho 22 anos que eu montei minha empresa de energia solar em Belo Horizonte, a primeira empresa. Eu cheguei a montar 3 empresas nesse setor. Eh, e hoje eu tenho 2, especificamente, a Evo Solar e a Evo Service. A Evo Solar é a empresa que é a minha EPC. A gente constrói, opera e faz compras e aluga as usinas fotovoltaicas pelo país. Desde o início da resolução, a gente tem usinas que já têm mais de 10 anos trabalhando, né, no país. E, em algum momento, a gente identificou que a parte de operação e manutenção se tornava um bom negócio para a gente também, né? E aí eu montei a Evo Service. A gente tem 2 certificações internacionais emitidas por um instituto alemão, como as marcas de destaque tanto na parte de EPC quanto na parte de operação e manutenção. Esses selos a gente ganhou esse ano. Nossos principais clientes hoje são grandes integradores, grandes consultores de usinas, a Faro, a Green Yellow, o Grupo Energisa, a CEMIG Sim, a Axis, a DT3. Então, as empresas que têm investido nos negócios de geração distribuída para alugar e rentabilizar usinas, a gente, em geral, trabalha com usinas de maior porte. E eu vou contar um pouco para vocês, assim, de uma forma mais prática, o que a gente vem detectando no mercado de geração fotovoltaica. Vocês vão fazer uma correlação com o trabalho do dia a dia, tanto da micro como da mini geração, mas a gente precisa entender, para a gente sacar o que a gente vai ter que pensar no nosso negócio, a gente precisa entender como é que a linha de uma usina funciona, correto? Então, olha, vocês trabalham com a parte dos estudos preliminares, fazem estudos de engenharia, pré-estudos, fazem a proposta comercial, e nessa proposta comercial vocês prometem o quê? Todo mundo aqui promete uma vida útil, um desempenho por 25 anos, 30 anos, não é isso? As garantias dos produtos que são colocados aqui para vocês em todas as palestras são referenciadas a 20, 15, 10 anos. E vocês têm um negócio que tem que durar 20, 30 anos, já que vocês venderam isso dessa forma, né? Mas até chegar nos 30 anos, tem muita coisa para ser feita, tá? Depois que vocês vendem, aplicam a pré-engenharia, fazem um estudo de risco, a gente vai para instalar. A instalação de uma usina de mini geração de até 5 mega, no máximo ali em 4, 5 meses você consegue realizar. Obviamente, uma instalação de um telhado a gente faz em um dia, e uma usina de 5 mega no solo, você demora ali 4, 5 meses para realizar a construção, né? Não estou considerando o período de obtenção de parecer de acesso, tá? Estou considerando a parte efetiva da instalação, de mobilizar, entre mobilizar a mão de obra e retirar a mão de obra do canteiro. Depois que a gente instala, vem um processo que é negligenciado, vocês viram aqui vários palestrantes hoje falando disso, que é a parte do comissionamento. São os ensaios necessários para assegurar que a sua usina vai ser segura e vai ter desempenho. São os 2 critérios que você tem que ter na ponta da língua no seu negócio. Você tem que assegurar essas 2 coisas. E esse comissionamento, ele tem o comissionamento a quente, a frio, né? Vocês fazem todos os ensaios previstos na NBR 16274. Depois vocês assumem a garantia, não é isso? Em geral, vocês dão garantia de 1 ano, 12 meses do serviço de instalação e de venda. Nesse 1 ano, vocês têm a oportunidade de fidelizar o seu cliente ou perdê-lo. A fidelização vem como? Se vocês monitorarem. Então, hoje a gente teve a SolarView, o pessoal da PV Operation, evidenciando as tecnologias para monitorar e gerenciar as usinas. Isso é muito importante, porque, pelo que vocês viram aqui, pessoal, a Lei 14.300, o que ela vai exigir da gente? Retrofits, novas tecnologias, instalar bateria, instalar carro elétrico, desenvolver negócio para agregar tudo isso no serviço de uma casa. Então, o nosso negócio de geração distribuída não para simplesmente na comercialização de um kit de geração distribuída, beleza? A relação a longo prazo garante o quê? Uma renda, um trabalho contínuo das empresas. E aí depois a gente entra onde, pessoal? Na operação e manutenção. Legal? E aí são 30 anos de relação que precisam ser muito sólidos para que o dinheiro dos investidores, o dinheiro do consumidor, o dinheiro do banco, o dinheiro da seguradora, o financiamento estejam assegurados. Tudo isso tem a ver com a nossa atividade de 30 anos. Alguns destaques, pessoal, para a gente raciocinar e entender por que a gente está conversando disso. Austrália, país que tem a maior penetração per capita de usinas solares do mundo.
ela começou e quase que ela chegou num caminho que a gente tem que evitar aqui. E depende de nós. Isso eu peguei de um jornal da Austrália. A obsessão da Austrália por preços extremamente baratos para os sistemas fotovoltaicos está descarrilhando o mercado. Aí a ANEEL de lá vai para o mercado fazer uma pesquisa física, real, e fala o seguinte: uma em cada 6 instalações solares australianas eram precárias e uma em cada 30 eram inseguras. O mercado quase parou, a credibilidade das instalações foi abaixo, mas houve uma recuperação do setor fotovoltaico, assumindo o compromisso de que nós vamos corrigir, vamos trabalhar para isso funcionar muito bem, né? E aí o mercado australiano manteve o seu ritmo. E hoje ele é um dos maiores mercados do mundo, com geração distribuída, com baterias conectadas à rede. Por quê, pessoal? Lá a concessionária já está falando assim: você vai colocar um sistema de 5 quilowatts para uma casa. Ela pode negar na hora e falar: aqui você não injeta 5 quilowatts. Ou você elimina o seu inversor em determinados horários do dia, eu vou te remunerar para você injetar em outros horários do dia, mas tem alguns lugares que eu não vou admitir a usina fotovoltaica. Isso vai acontecer em breve aqui. Perfeito? Para o nosso negócio ser sustentável a longo prazo, a gente precisa entender que chega uma hora que a rede não dá conta física. E a gente vai ter que ter um sistema que é híbrido, flexível, inteligente e vai exigir bastante engenharia e dedicação para a gente. Então eu falei ali de qualidade de mão de obra, qualidade de instalação e credibilidade. Outra coisa, uma empresa europeia monitorou 30 mil instalações fotovoltaicas na Europa. O resultado, pessoal, 80% das instalações tinham um desempenho abaixo do previsto. Perfeito? Quem aqui monitora 100% das instalações que fez? Alguém aqui? Levanta o dedo só para eu identificar. Isso é uma atividade importantíssima, pessoal. Porque é assim que vocês vão conseguir dar credibilidade. Eu estava conversando com o Fernando aqui, um dos itens do PSQ que a gente está pensando é o quê? Botar o integrador naquela tabela também, com as estrelinhas dele relacionadas a... Esse cara tem usinas que funcionam bem, os índices de venda, qualidade, satisfação são bons. Eu, como entregador, adoraria estar numa tabela pública que me desse 5 estrelas. Seria muito mais fácil eu valorizar o meu trabalho. Tá? Vamos lá, pessoal. Seguros. Essa usina que vocês estão vendo ali é uma usina de 25 megawatts. Caiu uma chuva de granizo. Todos os módulos quebraram. Todos. Sem exceção. 20 mega, 25 mega. E aí eu fui fazer uma pesquisa com as seguradoras inglesas, porque nos nossos programas de qualidade, o seguro é importante, pessoal. Vocês têm que trabalhar com seguro nos negócios. E essa empresa inglesa falou o seguinte: 50% dos sinistros hoje, dos prêmios pagos nas usinas fotovoltaicas europeias, estão relacionados a eventos climáticos extremos. Chuvas extremas, granizos extremos. Então, aqui, na verdade, o módulo ele é testado contra granizo. Mas para um granizo de um determinado tamanho, determinada velocidade. Esse granizo aqui que choveu lá tinha 40 milímetros. O módulo não aguenta granizo desse tamanho. Mas bastou uma vez, vocês concordam? Basta uma enchente para avacalhar o negócio. Basta um problema ambiental grave. Então, as nossas usinas hoje, quando a gente pensa na engenharia, além de eu ter que arquitetar um seguro muito bem feito, eu preciso pensar no meu sistema de drenagem na usina hoje para uma condição que eu não pensaria há 2 anos atrás. Eu vou ter 2 vezes mais água caindo na minha usina num dia. Como é que a minha usina vai se comportar? Né? E aí a gente começa a ver algumas coisas. Agora é só foto para a gente se divertir. Pessoal, toda usina fotovoltaica precisa de um bom planejamento. E, em geral, todo equívoco de engenharia, e eu estou dando operação e manutenção em mais de 50 usinas grandes e várias usinas de GD, de telhado. E a maioria do que eu pego hoje para corrigir tem a ver com um planejamento que foi, eu digo que é uma economia burra. Essa usina que vocês estão vendo ali é um funcionário meu que estava deitado em cima de uma pedra. Uma usina de 4 megawatts que ocupa um terreno de 10 hectares. O investidor falou o seguinte: eu planejei tudo certinho, Café. Eu perguntei: você fez sondagem no solo? Ele falou: fiz. Em 10 hectares ele fez 2 furos. 2. Chegou para escavar, olha o tamanho da pedra que tinha dentro do terreno. Ele previu uma estaca que ele podia cravar 70 centímetros. Com 2 furos, um estudo de sondagem que custaria 15 mil, ele economizou 15 mil reais. Só que essas pedras aqui apareceram no terreno inteiro. Não dava para enfiar a estaca. Foi necessário fazer uma sapata com armação que custou R$500 mil.
uma economia de 15 mil para fazer uma boa sondagem, que ele já teria tomado uma decisão de usar uma estrutura melhor. E a economia feita em solo, pessoal, vocês vão ver uma coisa absurda aqui. Eu tenho dezenas de usinas afundando no solo, deformando o tracker, deformando o módulo, porque não se dedica um tempo para um estudo dedicado de sondagem, que é barato, é inteligente fazer. O telhado também sofre com isso, pessoal, só muda o substrato. Se a gente bota uma usina no telhado, tem muita usina caindo, porque não se faz o básico, que é o quê? Um laudo estrutural para o telhado. Você está prometendo 20 anos ali. No primeiro ano pode não cair, mas no segundo, se ventar, sobe o cara, instala um ar-condicionado lá em cima, pisa. Provavelmente, se você não tiver um laudo, um ART do engenheiro, a sua usina está fadada à queda. E o seguro vai pagar? Não, porque você não vai ter um laudo estrutural daquele telhado para comprovar que tem um engenheiro que tem responsabilidade civil sobre aquilo. Legal? Água. Não prever água numa usina de telhado ou de solo é um holocausto. E a gente que trabalha com energia solar já está acostumado com uma coisa. Tudo que acontece depois que você sobe no telhado da casa de uma pessoa, a culpa é sua. Não é isso? Se o esgoto entupir, o CFTV cair, a cerca elétrica queimar, tudo é culpa do último cara que subiu no telhado. E somos nós. Né? E aqui, não prever a água no telhado ou no solo, acontece aquilo ali. A água não escoa, você não tem um bom sistema de drenagem, não entende a topografia do solo, e acaba que o sistema trabalha com o quê? Com falhas de isolamento. O inversor liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, porque ele não consegue manter o isolamento dos cabos. A usina fica encharcada com água. Vento também é um critério importante para a engenharia, tanto para o telhado quanto para o chão. E para flutuantes. Essa usina aqui é uma usina também que flutuante, ventou, pessoal, não tinha uma ancoragem, não tinha um estudo batimétrico legal, não foi avaliada a variação de nível, o vento arrancou a usina no flutuador e virou. E essa de baixo é uma usina de solo, que também teve um fenômeno parecido com a gente viu aqui no setor elétrico. Entrou em ressonância, né, que é o que a geração distribuída pode fazer com o sistema elétrico, é contribuir com o aumento progressivo, né, da queda da frequência e levar o sistema ao colapso. Isso aqui, na verdade, tem a ver com isso que vocês vão ver. Ó. Os trackers podem estar num fenômeno que chama galope, dependendo da posição de proteção, dependendo do estudo que você faz do solo, da forma do solo, o seu tracker pode ser arrancado da estrutura como um papel. Isso é tudo pré-engenharia, pessoal, e é barato, perto do custo que a gente tem para reformar uma usina. E isso acontece direto, redemoinhos acontecem direto na construção das usinas. Solo agrícola. Essas duas fotos aqui são de usinas, uma com sistema fixo e outra com tracker. Essa aqui afundou, pessoal, com 1 ano. Fixo, 3 mega instalado, choveu, terreno agrícola, a usina começou a afundar, os módulos começaram a quebrar, toda a usina foi desmontada e remontada. Teve que fazer concretagem com sapata. Essa aqui eu recebi ontem, uma usina de 6 mega. Vocês conseguem ver o desvio da mesa do tracker ali? Aquilo ali foi que afundou ontem na tempestade. Recebi ontem do meu time. A gente faz controle de estacas em todas as usinas nossas depois que a gente começou a apanhar disso. Quando eu falo nossa, são usinas que eu assumi para operar. Mas a gente teve usina que a gente construiu que sofre com isso também. Beleza? Então, o controle de estaqueamento das usinas de solo é fundamental. Hoje eu tenho 6 usinas que a gente cuida. Eu tenho um macaco hidráulico para subir todos os dias e concretar um pé. Porque a usina afunda, porque foi economizado o quê? Um estudo de sondagem. O tracker não dá conta, né, de fazer o estudo certo dentro do solo. Quando a gente vai assumir a operação e manutenção, se vocês forem adotar esse negócio, né, que tende a se tornar um bom negócio, e ele é distribuído também, vocês não podem assumir a operação de uma usina sem fazer o que a gente chama de handover. Handover é a passagem de bastão ou passagem de mão. Vocês não vão assumir uma bomba atômica sem saber que aquilo é uma bomba atômica, não é isso? Então, o handover, pessoal, é o processo mais sofisticado, é o processo que você precisa de mais conhecimento para você avaliar como uma usina está construída. Essa que eu vou mostrar para vocês é uma loucura. Eu fui chamado para fazer uma vistoria, nem era o handover, eu não estava nem contratado para operar essa planta. O cliente me chamou, o fundo de investimento, falou, você podia dar uma olhadinha, Café? Eu falei, claro, vamos lá ver. Ele estava pronto para ligar a usina. Aí eu cheguei na usina, a primeira coisa que eu faço, eu vou no MC4 com meus engenheiros. Pessoal, usina de 3 mega. Todos os MC4 estavam crimpados errados.
Você chega numa planta e tem uma força de uma criancinha de 3 anos e puxa o cabinho do macho ou da fêmea e ele sai, significa que a ferramenta utilizada para a crimpagem do sistema foi uma tranqueira, um alicate de bico, que não funciona. Perfeito? O seu instalador ele pode ter a força de um super-homem nos 3 primeiros crimpagens, depois ele é uma moçoila. Na 10ª crimpagem ele está achando que está apertando e não está mais. Além de tudo, ele quebra o MC4. Tá? Isso é comum se a gente ver. E o MC4 é o ponto que mais pega fogo nas usinas, mais dá problema, mais dá falha hoje para mim. Perfeito? E esse mesmo louco, não sei se vocês vão conseguir ver bem, aqui a estrutura, os módulos estão em cima, ele pegou o polo positivo e negativo e foi puxando. E o parafuso ele é ranhurado, ele foi rasgando o isolamento do cabo na usina inteira. Aí estava cheio de cabelinho preto e vermelho pendurado na planta, 3 mega. Todos os cabos com falha de isolamento. Meu instalador foi eletrocutado na estrutura metálica. Na hora que ele chegou, ele pegou e tomou choque. Porque eu tenho o quê? Se eu ligasse aquela usina, eu teria um arco formado um arco paralelo formado. Ia pegar fogo na planta inteira em minutos, se essa usina tivesse se ligado. E aí vem uma coisa que é mais importante, pessoal. Tinha muitos erros nessa usina, eu vou mostrar mais alguns. Mas tem o que é mais perigoso para a gente e para todos vocês. Sigam as normas. Por exemplo, eu não sou perito judicial, eu fiz um laudo técnico. Essa usina, o fundo de investimento contratou um perito judicial para emitir um laudo com CREA para ir para o Tribunal de Justiça. O perito não tem a manha do que é uma usina fotovoltaica na maioria das vezes. Ele pega evidências de quê? De que as normas não foram cumpridas. Aí você chega na planta, o cara usou um cabo de aterramento de 16 milímetros de aço. A norma exige o quê, pessoal? Cabo de 50 de cobre nu ou de 70 de galvanizado, de aço. A norma já diz o que deve ser feito. O que aconteceu? Para o perito, isso é um prato cheio, não é? Ele, com certeza, o EPCista quebrou por uma falha de precificação, porque ao ganhar ele deu um preço muito barato, não conseguiu antever o que ele deveria fornecer e forneceu tudo fora da norma. Olha esse mesmo cara, ele comprou a fábrica de vaselina da cidade. Observem esse eletroduto aqui, pessoal. 66 cabos de 6 milímetros passaram no eletroduto de 2 polegadas. Acho que nem com toda a vaselina da cidade ele ia conseguir enfiar esse tanto de cabo ali dentro. Mas, de novo, para nós que somos projetistas, pessoal, a norma já não especifica a taxa de ocupação de um eletroduto, não é isso? O tipo de acabamento, a temperatura. Para o perito foi um prato cheio. Perfeito? A usina estava toda arregaçada. Os incêndios começaram a acontecer. As instalações novinhas não sofriam, mas agora começa a acontecer isso aí. Todos os dias a gente vê um incêndio novo. Para o nosso setor isso é bom, pessoal? É muito ruim, não é? Tanto que o Corpo de Bombeiros, em algum momento, vê assim, eu vou decretar logo que é obrigatório usar novos dispositivos de segurança nos inversores a partir de amanhã. Isso é atrapalhar o nosso desenvolvimento. A gente agora vai definir as normas, definir se a gente vai usar, por exemplo, sistema de detecção de arco nos inversores obrigatório, provavelmente vai ser. Pelo menos eu impeço o arco de acontecer e não faço o incêndio acontecer. Tá? Se a gente vai usar microinversor ou sistema de desligamento rápido, é outra coisa, porque o sistema de desligamento rápido ele não impede o incêndio, mas ele protege o combatente ao incêndio. Ele reduz os níveis de tensão na hora que o Corpo de Bombeiros vai acessar o telhado. Mas isso a gente vai ter que encarar e provavelmente o Corpo de Bombeiros aqui vai decretar a norma deles em breve. Tá? Aprendi a ser um grande conhecedor de cocô de animais em todas as plantas que eu cuido. Por quê, pessoal? Às vezes a sua usina vai estar em risco, não porque você instalou mal, é porque tem algum animal que você não manja. Então eu sei o cocô de sapo, perereca, galinha, tudo quanto é cocô você vai reconhecer, morcego. Por quê? Você vai saber, essa aqui, por exemplo, é uma subestação de uma usina de 6 mega. Entraram 3 pererecas que estão tostadas aqui, que viraram. Mas elas bateram nos TCs-TPs e estouraram a subestação, uma usina de 6 mega. Por quê? Tinha uma falha de vedação no eletroduto que entrava na subestação. Aí eu já peguei cascavel, cobre enrolado dentro de subestação, dentro de inversor. O sistema de ventilação do inversor outro dia explodiu porque tinha uma cobra dentro do ventilador. Tá? Outra coisa que a gente tem encarado, pessoal. Vocês conseguem ver esse barramento do transformador aqui, como é que ele está? Isso aqui é barramento de transformador que foi colocado numa cidade tão quente quanto essa. O skid foi projetado, o transformador a seco lá dentro, sem o sistema de ventilação adequado, o transformador frita. Né? A usina dura 1 ano
Porque não foi pensado o seguinte, cara, você não está em qualquer lugar, você está no Brasil, um lugar ermo, cheio de bicho, cheio de poeira, bababá. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Outra coisa legal da operação e manutenção que eu também me amarro, agrovoltaísmo ou agrovoltaico. Nas nossas usinas a gente quer galinha, ovelha, produz mel, produz alimento, melancia, abóbora, maracujá nascer. Estou aprendendo uma porrada de coisa que não está na minha formação, mas está fazendo sentido no negócio. Por exemplo, a abelha, praticamente em todas as usinas, elas criam suas colmeias dentro das caixas de passagem e colocam em risco o meu funcionário. Eu não vou matar as abelhas, obviamente não faz sentido, mas a gente bota um apicultor, ele tira a rainha lá de dentro, transfere a rainha para outro lugar e vira uma atividade econômica paralela. Eu tenho um cara que ganha vida vendendo galinha na feira, ovo, na verdade. Tem 110 galinhas numa usina nossa em Janaúba, porque eu tinha muito problema de quê? De escorpião. E aí ela acaba que tira a erva daninha, dá uma ciscada para mim na usina, não caga no painel, porque a gente ensina a galinha a empoleirar. Eu achei que a galinha ia cagar em tudo. Mas ela não empolera, não. Ela volta de 5 horas da tarde, ela volta mansinha e empolera se você ensinar a galinha a empoleirar. E aí, dentre outras coisas aí super divertidas que vão acontecendo. Seguradora da Alemanha. 7% dos problemas das usinas fotovoltaicas são relacionadas a esse carinha ali mordendo os cabos CC. Não é um erro de instalação, é falta de manutenção. Se você reconhecer o cocô, você sabe que tem rato. Por isso que eu comecei a fazer um grande conhecedor de fezes animais. MC4, mal crimpado, pessoal, a gente pega direto, derretido, com sujeira. As resistências vão aumentando e o risco de incêndio aumenta a cada dia que a gente não vai visitar um cliente nosso com os MC4 de fabricantes diferentes, dá problema, o macho não é compatível com a fêmea, sujeira, enfim, tem uma série de detalhes nas instalações elétricas que precisam ser cuidados. O que a gente precisa desenvolver e vocês vão desenvolver logo? Termografia. É uma ciência rápida para detectar. 2 casos dessa semana também. Ali, ó, o MC4 aqui, ó, 75 graus embaixo do inversor de 250 watts, 250 quilowatts. Pronto para pegar fogo no inversor que custa 60 mil reais. O MC4 estava mal encaixado e o cara tinha puxado o MC4 errado e ia pegar fogo ali rapidinho. Aqui também, ó, o drone subiu, detectou uma diferença de temperatura, eu estava com o quê? Com um diodo, um sistema de diodo em curto. A termografia ajuda a gente a detectar e resolver falhas instantâneas, algumas bem críticas. String parada, conseguem ver ali? Uma string mais aquecida? Tem um problema. Aqui, instalações elétricas com problema de aperto, é bem comum a gente ver. Né? E para a gente encerrar, algumas fotos que vão ficando cada vez piores. Né? Aí, na verdade, a gente vem para o empresário e a relação que a gente tem com o instalador. Se vocês não fiscalizam o que o seu instalador faz no telhado, você terceiriza a instalação e não faz uma auditoria, você não sabe o que o instalador é capaz de fazer. Ele é capaz de entregar algo e falar, terminei, top, tá tudo lindo, mas ele é capaz de improvisar da forma mais louca possível, como esse cara aí. Cruzes, né? Voltar, você quer tirar foto? A apresentação vocês vão receber. Mas é muito louco, cara, isso. Quem participa do Solar da Depressão deve receber isso todo dia no grupo. Sistema de correção de inclinação usando blocos de concreto incrivelmente testados para ficar em cima do telhado. Olha que maravilha. Quebra com a gente isso aí, pessoal. Pisar no telhado, nas placas, a gente já sabe que não pode. Tem microfissura, diminui o desempenho, 11% de áreas microfissuradas já começa a dar hotspot na placa, já começa a perder produção de energia. E tem nego que adora tirar foto pisando na placa. Trabalhar sem segurança. Olha o doidão, sem cinto, pisando em todas as placas num telhado solar. Esse cara é um dos melhores instaladores que a gente tem, porque ele conseguiu uma serra-copo para furar um módulo, ele não quebrou o vidro e passou 3 tubos de água quente e um suspiro por dentro do módulo. É muito louco, cara, o que a gente consegue pegar. Aí as gambiarras normais, corrigir a inclinação, usar tubo de PVC para corrigir a inclinação do módulo, e a gente vai se deparando com algumas coisas que são preocupantes. Daí a chamada para vocês é o seguinte, não confie numa empresa terceirizada de instalação, a não ser que você certifique que ela está fazendo um trabalho que você é responsável, que o engenheiro da sua empresa é responsável, tá? Porque eles são capazes de improvisar na maior forma possível. E para encerrar, em épocas de ESG e a necessária política de gênero que a gente precisa desenvolver, a primeira conexão lésbica do planeta, essa foi feita também aqui no Brasil. Faltou conector macho, pegou 2 fêmeazinhas,
pegou o pino de tomada, virou um pino para lá, um pino para cá e conectou e fez a extensão da usina porque faltou macho na negociação e o instalador negociou e botou 2 fêmeas para fazer a conexão. Essa foto é a que eu mais gosto, porque ela dá um exemplo assim, que a gente é capaz de inventar as coisas. Mas a gente tem que entender, pessoal, de novo, todo esse painel que a gente está discutindo aqui, vamos debater agora, nós somos um setor econômico que representa a maior geração de energia do país, daqui a pouco. Cada sistema que vocês vão instalando, ele contribui com a maior fonte de energia e a maior coisa do setor elétrico. Não é à toa que a ONS está preocupado. A gente já impacta num sistema que a gente nem imaginava que em 3 aninhos a gente ia tocar o dedo, que é num sistema de transmissão, né? E o fato do nosso inversor desligar muito rápido quando tem uma variação, e ele deve fazer isso para proteger, não é? Mas ele faz tão rápido, e todo mundo fazendo ao mesmo tempo, ferra com o sistema elétrico, né? Então o fato da gente ter esse tipo de foto não é nem para assim, puta merda, tá gozando o cara ou matando o cara, não. É para chamar a atenção porque a gente precisa elevar o nível e a qualidade do nosso setor, dos nossos instaladores, da nossa engenharia, de forma a mostrar para o Ministério de Minas e Energia, para a ANEEL, para distribuidoras, que a gente tem competência para ser um agente do setor elétrico. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês no nosso fórum. Agradeço aí a presença, ficaram até o final aqui com a gente. E a gente vai ter um tempo para debate, tá bom? Obrigado.